Oi, gente, tudo bem? Professor Antônio aqui falando. A gente está agora retomando o ONOCast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo, em Saracuruna. O Centro Popular de Cultura que abriga vários coletivos de cultura do segundo distrito de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, como o Marimba Literária, o Rock Popular Caxiense, a Biblioteca Comunitária Solano Trindade e o Pré-Vestibular Comunitário Solano Trindade. A gente está muito feliz pela repercussão, pelo apoio que a gente tem recebido nessa nossa história, aí, nesse nosso projeto do nosso podcast, que é dar voz aos coletivos, aos artistas da periferia da Baixada Fluminense, que vem batalhando para fazer a nossa cultura cada vez mais valorizada e integrada com o nosso território, né? A gente quer agradecer aqui de antemão ao nosso amigo e grande apoiador Celso Pancera, que cede os estúdios para a gente gravar o nosso podcast, que tem alcançado o público assim de forma muito legal e cada vez mais engajada com a nossa arte, com a nossa cultura e com o nosso povo, né? A gente quer começar agradecendo pelas últimas atividades e os eventos que o Onofrevo esteve presente, nesse que é o nosso 8º episódio. Nós estivemos na Expo Favela Innovation 2025. A gente teve a oportunidade de estar lá falando da nossa experiência, da luta de todos os nossos coletivos. E foi maravilhoso porque a gente levou os nossos jovens, levamos as nossas experiências, falamos para várias comunidades, vários territórios, da nossa luta aqui em Caxias, em Saracuruna, e de todos os nossos coletivos, né? Foi um momento muito importante também. Tivemos também presente no Galpão Gourmet Criativo, na exibição do primeiro longa-metragem do Cineclube Mate Coangu, O Amuleto. Foi muito importante para a gente. E eu tive o prazer, a oportunidade de dividir uma mesa com Igor Barrados, que é da produção do filme, lá no Casarão da Cultura de Duque de Caxias, em Jardim Primavera. Foi um tempo assim, muito agitado para o Onofrevo e a gente vem batalhando para isso. E o podcast tem ajudado muito nisso, né? As pessoas têm procurado a gente, tem uma fila, gente, para participar e as pessoas estão muito ansiosas para estar aqui com a gente. E a gente tem visto o quanto isso tem alcançado as pessoas nas ruas, em todos os lugares que a gente vai. Queria aproveitar também a oportunidade desse 8º episódio para convidar todos para o nosso projeto Tem Alguma Coisa no Ar, projeto junto com todos os coletivos do Onofrevo. É um projeto voltado para conscientizar a nossa comunidade e o nosso território sobre a qualidade do ar no segundo distrito e em Duque de Caxias. Mas especificamente a gente que está pertinho ali da Reduc, né, gente? A gente está ali recebendo todas as emissões que a refinaria joga no ar e a gente vê nas estatísticas dos postos de saúde, dos hospitais, que nós temos um número cada vez maior de doenças de origem respiratória. E a gente sabe muito bem que tem alguma coisa no ar. Então, o nosso terceiro encontro do projeto Tem Alguma Coisa no Ar, dia 15 de novembro, de 13 às 22 horas, com o Sarau do Marimba Literária, com a Batalha do Onofrevo, apresentações de bandas, hip hop, exposições de arte, feira literária, a feira de economia solidária, tudo isso para a gente levar a comunidade para refletir sobre a nossa qualidade do ar e qual é o papel da nossa comunidade artística e comunitária nessa questão que a gente sabe que atinge demais a nossa população. O projeto é coordenado pelo Centro Popular de Cultura Onofrevo, junto com todos os coletivos, o Marimba Literário, o Rock Popular Caxiense, a Biblioteca Comunitária Solano Trindade e o Pré-Vestibular Solano Trindade. E o projeto tem apoio da Casa Fluminense. Tá bom, gente? Dia 15 de novembro,
de 13 às 22 horas. Então a gente vai para o nosso 8º episódio do ONOcast. E hoje, gente, eu tenho aqui uma pessoa muito importante, muito representativa para Caxias, para a Baixada Fluminense e para todo mundo que se importa, né, na luta e pelos direitos das mulheres e de fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade mais integrada e que se respeite. Eu estou aqui com ela, que é a Cíntia Brum, que é bacharel em comunicação social, pós-graduada em neuromarketing e docência do ensino superior, possui mais de 12 anos de experiência em comunicação política e em campanhas eleitorais, atuou como assessora parlamentar na Câmara Municipal do Rio, na Câmara dos Deputados e como assessora de comunicação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Atualmente é gerente do Disque Denúncia Mulher, onde articula parcerias, realiza atendimentos e promove palestras de conteúdos de combate à violência contra a mulher. Eu estou com ela, que é a Cíntia Brum. Obrigado, Cíntia, pela presença no ONOcast, de poder dividir um pouco da sua história, da sua caminhada e poder registrar, né, Cíntia, um pouco da sua luta, que não é sua luta, é nossa, de todos aqueles que acreditam que a gente tem que viver numa sociedade onde a gente se respeite, onde a gente se ame, né, e onde a gente viva em paz. Fala para mim, quem é a Cíntia Brum? Conta um pouquinho da sua história e depois a gente começa a bater nosso papo. Primeiro, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui e falar com a Baixada, né? Cria da Baixada, nascida em Caxias, criada em São João. E a vida toda é Baixada, né? Tudo que eu costumo dizer que eu moro em São João, mas eu vivo em Caxias. Tudo meu é calçadão. Estudei na Unigran Rio, me formei na Unigran Rio em comunicação social. Fiz pós na Unigran Rio. Então, a minha vida toda está aqui em Caxias. E eu, inclusive, quando você menciona que eu trabalho como gerente do Disque Denúncia Mulher, Caxias é um dos municípios mais denunciados, onde tem maior número de denúncias de violência contra a mulher. E, como você falou, o objetivo é integrar a sociedade. E é uma luta de todos nós. Porque, muitas vezes, quando eu vou falar da violência contra a mulher, a gente fala com a mulher e se esquece de que essa violência é cometida por um homem, por um menino, e todo mundo tem que fazer parte disso, é um coletivo. A gente vive em sociedade. E aí, quando a gente fala só com a mulher, tem uma frase que às vezes eu passo assim, aquela coisa do feed, e que ela é clichê, mas é real, que é nós estamos ensinando as meninas, as mulheres, a lutarem pelos seus direitos, a se libertarem, a fazerem o que elas quiserem, mas não estamos ensinando os homens e os meninos a lidarem com isso. Eles não estão sabendo lidar com esse novo modelo. E aí, pode me perguntar, senão eu vou me embolar toda. Não, eu começo a falar, eu falo muita coisa. Hoje, assim, felizmente e infelizmente, assim, a gente está em voo solo, a gente está só nós dois. Queria até registrar, aproveitar que você me deu a oportunidade, registrar que estaria aqui a Bela Lopes, escritora do Marimba Literária, e a Chay, MC, que é da Batalha do Onofrevo. Elas não puderam estar, as duas em virtude de motivos de saúde, mas a gente espera que em breve as duas estejam aqui para poder compartilhar um pouquinho. Então, assim, Cid, você pode ficar à vontade, a gente vai conversar aqui, daqui a pouco o pessoal falar plaquinha de meia hora, a gente... Porque não é um assunto que não tem fim, é um assunto infinito, porque a violência contra a mulher, a gente fala, mas ela tem vários segmentos, acontece de diversas maneiras. Tem a violência que acontece dentro do lar, doméstica, tem a violência que acontece no transporte público com uma importunação, o estupro e a violência que acontece no ambiente corporativo também. Então, são múltiplas violências. Eu sempre gosto de contar a minha história. Eu cresci num lar muito violento. Eu assistia o meu pai bater na minha mãe, gritar. Meu pai chegava em casa, quando eu escutava o barulho do portão, eu já sentia um mal-estar, que eu não sabia o que era. Hoje eu sei que é uma crise de ansiedade. E acho que na minha cabeça eu sempre pensei assim, eu não quero que mais nenhuma criança passe pelo que eu passei. E nenhuma mulher
como a minha mãe passou. E eu sempre tive muito isso claro na minha mente, de que minha mãe precisava sair. Eu não sabia o que era feminismo, eu não conhecia o termo violência contra a mulher. Isso não existia, não tinha acesso à internet. E nem se falava sobre isso, até porque era muito naturalizado. Não faz tanto tempo, mas também não é tão recente. Eu tenho 37, então isso foi há 27 anos. Já faz um bom tempo. E era tudo muito diferente. Então, assim, era normal bater. Normalizado, né? Não é normal, mas era normalizado. Bater. Você... doméstica, dona de casa, você tem que lavar, passar, cozinhar, mas eu desde muito pequena sentia que aquilo ali não é certo, tem alguma coisa muito errada. E eu ficava muito indignada de ver minha mãe, ela dobrava, e eu olho assim, passado, faço uma retrospectiva e vejo que isso ainda acontece, mas ela dobrava o pano de prato, colocava o prato de comida, dava na mão dele, roupa toda passada, engomada, e ele estava na rua traindo minha mãe, bebendo, alcoólatra, agredia, gritava, batia em mim e batia nos meus irmãos. E depois desse episódio, minha mãe, ela passou algum tempo, ainda voltou, mas depois se separou, fomos embora. Eu ajudei minha mãe a ir embora. Eu tinha, nessa época eu devia ter uns 11, já quase 12. Nós vendemos tudo que tinha em casa para os vizinhos, combinamos com um casal de vizinhos, eles nos levaram para a rodoviária e a gente foi embora. Porque eu falei, ele vai matar você, ele vai te matar. E eu queria minha mãe viva. E fomos embora. Passou algum tempo e eu sempre falei assim, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu vivi e não quero que essa experiência se repita. E passaram-se muitos anos depois, eu acabei convivendo com uma pessoa e em algum momento, depois de 10 anos de convivendo, eu não quis mais, falei, não quero mais isso pra mim, não tá legal, vou me separar. E ficou tudo bem, aparentemente. Foi quando um dia eu estava saindo para trabalhar. Como eu falei, eu trabalho com campanha, né? Saía muito cedo, às vezes, 4h30 da manhã, tinha que estar em Campo Grande para encontrar candidato. E eu fui passar um brilho nos lábios e minha boca começou a queimar. E saíam uns pedaços, assim. E na hora, eu sabia que era ele, que ele tinha feito alguma coisa. E aí, eu falei com ele, liguei para ele e ele admitiu. Ele colocou ácido no meu brilho labial, shampoo, creme, rasgou roupa minha... Fez backup de computador meu, pegou arquivos meus, WhatsApp, conversas, várias coisas. E ali eu entendi, falei, não adianta eu ter diploma, não adianta eu ter conhecimento, não adiantou nada, porque eu fui vítima de violência também, assim como tantas outras mulheres. E muitas vezes a gente pensa assim, mulher pobre é a única que sofre. Não é. Basta você ser mulher para você ser uma potencial vítima. Nós, quando nascemos... somos vulneráveis a sofrer abusos, estupro. A gente vê casos horríveis aí o tempo inteiro de bebês, às vezes, que são abusados por quem deveria proteger. E aí, ao longo do tempo, são os assédios na rua, aquela coisa do estudante indo para a escola. Eu tenho muito claro isso na minha mente, porque quando eu ia para a escola, no caminho, eu tinha medo dos homens que passavam mexendo comigo. Eu era uma adolescente, homens muito mais velhos do que eu. E aí você vai passando o tempo, você cresce. Mais uma vez, quando eu saio de casa, eu me preparo pensando no que eu vou encontrar no caminho. Isso não é normal, eu sair da minha casa calculando cada passo meu. Eu queria sair livre. Se eu vou pegar o metrô, eu não posso me vestir dessa maneira porque alguém pode me importunar, alguém pode encostar em mim, alguém pode levantar. Eu saio de casa com tudo isso friamente calculado, pensando na minha segurança. Um homem não sai de casa com esse pensamento. O outro dia, eu estava indo para a academia, depois de muito tempo sem ir, e aí eu estava no caminho. E aí me veio um gatilho. Eu lembrei por que eu parei de ir para a academia. Começou a me incomodar, que era no caminho. Carro buzinando, homens abaixando o vidro. E meu medo não é ser assaltada. Meu medo é um homem desse me jogar dentro do carro e fazer alguma coisa comigo. E é o medo de muitas mulheres, a gente vê o tempo inteiro. Às vezes, a gente relativiza muito e falta um pouco de conhecimento também. Quando eu for fazer palestras que eu vou conversar, tem várias faixas etárias. E muitas mulheres não reconhecem as violências que elas sofreram e que elas sofrem. Elas não sabem que é violência. Por isso que é tão importante falar. Quando eu faço essas conversações, essas rodas, esses bate-papos, eu percebo que muitas, inclusive, têm resistência para admitir que elas sofreram violência. Elas não admitem. Você, pela conversa, percebe. E aí você vai conversando, articula, e a pessoa fala, mas eu nunca sofri. Mas você tem certeza? Aí ela começa a trazer pequenas situações. Então, isso que você acabou de dizer, para mim, é uma violência. Você sofreu violência. E tantas outras que foram silenciadas.
devido à época que elas viveram. Em uma delas, dessas situações que eu tive, que eu palestrei, que eu conversei, e no final elas sempre vêm conversar, não só elas, eles também, uma delas veio me contar que ela descobriu, depois de muitos anos, o que era estupro marital. Ela não sabia e ela sofria estupro marital do primeiro marido. E o segundo, quando agrediu ela, as filhas já eram maiores, protegeram a mãe, ela se separou. Porque as filhas já cresceram em um outro momento e já tinham mais consciência. E foi através das filhas que ela descobriu o que era o estupro marital. Ela não sabia. E, mais tarde, descobriu que as filhas tinham sido abusadas também. Então, hoje, ela está fazendo terapia para tentar superar tudo isso. Porque ela se sente culpada porque não foi capaz de proteger as filhas, sendo que ela, na verdade, era uma vítima. Ela era dopada. E, imagina, uma mulher já idosa contando e tendo que lidar com tudo isso. É muito pesado, é muito forte. E hoje ela ainda conta com uma rede de apoio, porque não tinha isso antes. Você não tinha essa rede de apoio. Mulher, quando minha mãe se separou, quando ela se divorciou, ela era desquitada. 3 filhos, mãe solteira, que ainda existe, e a gente vê essa onda aí. Como eu falei, é um tema extenso, que se a gente for falar, a gente vai ficar aqui vários dias. Não, eu ia te perguntar dos tipos de violência, você já está discorrendo e falando justamente porque o senso comum tem a tendência de associar a violência à violência física, né? A questão da agressão física é um tipo de violência, mas o que a gente vê, convive no cotidiano não é só isso, né, Cíntia? A gente tem, assim, uma gama de ideias de onde vem isso tudo, mas quando você fala que é naturalizado, a gente tem uma raiz disso, né? Uma sociedade que naturaliza, por exemplo, a violência contra o próprio filho para corrigir ele, que vem de uma tradição judaico-cristã em que a vara tem que corrigir e que a violência ela é institucionalizada por uma religiosidade, isso com certeza vai ter consequências na relação entre homem e mulher mais para frente. Se você trata uma criança com violência, você vai poder tratar uma mulher também. E isso acaba ficando presente no nosso dia a dia, né? É uma reprodução, na verdade. Se a criança cresceu apanhando, ela vai achar que é natural bater também. É claro que várias pessoas conseguiram romper com esse ciclo, e não justifica. Mas a gente vê que tem uma relação muito forte, né? Essa coisa do crescer no lar agressivo. Eu, muitas vezes, sem perceber, durante muito tempo, eu era agressiva em respostas. Eu tinha dificuldade até para falar com homens, porque eu comecei a achar que todo homem era igual. Eu comecei a ter medo dos homens. Eu falei, será que todo homem é igual ao meu pai? Será que ele vai querer me bater também? Então, assim, você imagina como que isso mexe com o psicológico de todos, não é só da mulher. Um modelo, né? Exatamente. Pega esse modelo e reproduz. E quando a gente fala do machismo, a gente fala muito do machismo e parece que só homem que é machista. Não. O machismo, ele está entranhado na sociedade. As mulheres são machistas também. E são muitas mulheres que muitas vezes repassam esse comportamento e replicam isso dentro da criação familiar, porque, querendo ou não, a gente não pode negar que são as mulheres que fazem realmente, de fato, o papel ali de educador. Não é o ideal, mas na grande maioria dos lares, quem é responsável, até porque a maior parte, mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres, mães solteiras, que eu nem gosto de falar esse termo, porque eu sou mãe. O estado civil não interessa. Porque muitas de nós somos mães solteiras, casadas. Eu não tô falando pai solteiro. Ninguém fala. Mas as mulheres, elas todas têm... Tudo que você faz tem um nome para aquilo ali. Sempre parece que quer te diferenciar de alguma forma, mas não num bom sentido. É num sentido pejorativo, né? Como eu falei, é um assunto muito extenso que a gente parte, talvez, para a parte que tem crescido bastante, que é a violência de gênero digital. Você vai nos comentários na internet, as pessoas acham que é terra sem lei e podem falar o que elas quiserem. Eu fiz um comentário em uma publicação que mostrava um vídeo de uma moça se defendendo sozinha dentro do ônibus. Ela foi importunada, ela estava dormindo, o homem começou a encostar nela, ela levantou, fez um escarcéu para poder
o homem descer, ele desceu calado. Se ele não tivesse culpa, ele não ia descer daquele jeito. O motorista não fez nada, isso não foi no Rio de Janeiro, foi em outro estado. Ninguém falou nada. E alguns homens, pela imagem, você via até aquele ar de deboche. E aí eu comentei, falei, isso é um absurdo. Cheio de pessoas no ônibus, homens, o motorista, e ninguém fez nada. Meu comentário teve quase 1.009 curtidas. E 400 respostas. Mais da metade era me ofendendo. Sua feminista de sofá, mimimi, vocês não sabem, vocês não queriam direitos iguais? Tá aí, seu direito igual. É uma distorção das coisas. O feminismo não é contra os homens. Nós somos contra o machismo, que faz mal para todos. Porque o machismo, ele faz mal para o seu filho, para você como homem. Por que o homem não pode ter sentimentos, o homem não pode chorar, o homem tem que ser macho? E isso é péssimo, porque te invalida como ser humano. A partir do momento que você é um homem, que você tem que ser forte o tempo inteiro, que você não pode falhar, que você tem que ser o macho. E você como ser humano, você não pode chorar, você não pode sofrer, você não pode ser mulherzinha. E aí, mais uma vez, usam o pejorativo da mulher. É só ver um caso que teve recentemente daquele homem que espancou a mulher dentro do elevador. Você vai nos comentários, era unânime, vai pra cadeia virar mulherzinha. Por que ele vai virar mulherzinha? Por que a mulher ela é sempre tratada como um ser submisso, a ser explorado, a ser estuprado, tratado como espólio? A gente vive, às vezes, numa bolha de achar que é tudo muito óbvio. E aqui a gente tem um país extremamente machista. A América do Sul é machista. Mas quando você vai para outros países, por exemplo, o que está acontecendo no Afeganistão, do silenciamento das mulheres. As mulheres não podem, as meninas não podem ir para a escola. E aí, o que você falou, isso tem raízes históricas. Começa lá atrás. Eu adoro a Silvia Federici. E ela fala no livro dela, Talibã e a Bruxa, conta um pouco de como que acontece, com a ligação que tem o capitalismo, com a caça às bruxas, que isso não veio do acaso. Você tem raízes históricas e explica. Eu estive em Salem, em Massachusetts, há algum tempo, e eu fiquei muito, assim, impressionada. Quando você lê mais sobre a história, você vai até o local e você vê como que a maioria, né? Não foram só mulheres lá, também homens, mas as mulheres que foram forcadas, mortas com pedradas, porque estavam... Essa é a cidade das bruxas de Salem? Essa cidade, fica em Massachusetts. E, assim, hoje ela é tratada como ponto turístico, o Halloween de lá é badaladíssimo, fica lotada a cidade. É muito legal, bonito, mas eu fui mesmo com o intuito histórico de ler, de saber mais sobre. E eu fiquei muito emocionada, porque eles têm um cemitério, né, que tem os nomes e fala quando que a mulher foi morta, como foi, se foi enforcada. E aí eu comecei a ler mais sobre o tema, a me aprofundar quando eu voltei de lá. E você vê quando... Isso foi um feminicídio. Foi um feminicídio coletivo. Não foi uma... porque, assim, eu não gosto desse termo bruxas. Porque a bruxa fica parecendo que é um ser místico, que é a fantasia da Disney. E não é. A bruxa era uma mulher livre, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher com sabedoria, que entendia de medicina. E foram silenciadas, mortas. Não dá para entrar em detalhes, porque é um assunto também muito extenso. Só essa parte já é muito extensa. Eu posso te ajudar, não tem problema. Esse Tem um livro que eu recomendo, que foi muito legal, que é Tituba, o nome, que foi uma das mulheres mortas lá. E nesse livro tem um misto de ficção, mas ela foi uma das vítimas dessa caça às bruxas em Ceilão. E conta como ela chegou da África e ela era uma escrava de um pastor em Boston, e eles foram enviados para Salem, que é como se fosse, na época, era uma vila, né, de Massachusetts, não era uma cidade. E lá, como que ela foi acusada de bruxaria? Ela cuidava das crianças, ela babava das crianças, e como ela conseguiu curar uma menina, ela foi acusada de bruxaria, porque ela dançava, ela cantava, todos os rituais eram tratados como bruxaria. E assim ela foi morta, dessa maneira. E assim, muitas outras. Lá tem um museu muito interessante, que é o Museu da Bruxa mesmo, e tem um mapa. Eu não esqueço esse mapa, me chamou muita atenção. Um mapa como se fosse um mapa de calor, né? Um mapa mundi mesmo, mostrando os principais pontos onde
você, assim, teve o maior número de mortes na época das caças às bruxas. Europa, óbvio. Assim, assustador o mapa. Você olha, é interessantíssimo do ponto de vista histórico, mas é triste você pensar a quantidade de mulheres, principalmente, que morreram sem motivo algum. Simplesmente porque eram muito inteligentes, porque tinham seus conhecimentos. Nem vou falar dons, porque era conhecimento mesmo, e queriam acabar com esse conhecimento. Também não vou entrar nos méritos de religião e tudo mais, porque também demanda muito tempo para destrinchar isso de maneira específica. Mas esse reflexo está até hoje. Mudaram as fogueiras. Não são fogueiras mais, mas são outras maneiras de aniquilar as mulheres que elas estão acontecendo. E eu acho assim, importantíssimo que a gente fique muito atento, porque as coisas estão acontecendo na política o tempo inteiro e muito discretamente eles vão tirando os nossos direitos. Você acha que é discreto? Eu acho que é discreto porque as pessoas não entendem. Elas não percebem aquilo ali como uma caça às bruxas, sendo bem específica. É só mais um projeto sendo votado, mas o que tem por trás daquilo ali? Como aquilo ali vai afetar a sua vida, o seu futuro, do seu filho, da minha filha? Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, mais uma vez, a gente pensa muito na mulher. Mas esquece que aquilo ali afeta, por exemplo, o meu filho, ele é afetado. Porque se você começa a fazer esse tipo de... não gosto dessa expressão guerra do sexo, porque não existe isso. O que existe mesmo são anos de repressão, anos de silenciamento, e uma hora as mulheres se cansam, né? Se cansaram, estão se cansando. Nem todas. E a gente tem um movimento aí muito controverso, que você já deve ter visto, que são das trade wives. Que são essas blogueiras que... eu amo cozinhar para o meu marido, eu amo limpar a casa, eu amo ficar em casa. Sim, uma reflexão. Ela tá ali ganhando dinheiro com isso. Você tá aí, a mulher, achando que vai ser uma esposa troféu, né? Não estou aqui, vou fazer o bolinho no café da tarde, vou buscar as crianças na escola. Ok, vamos supor que isso esteja de fato acontecendo com você e hoje você é jovem, mas daqui a 5 anos, se seu marido resolver, porque também tem esse movimento agora, junto com essa galera Red Pill, falando do... avançou muito, né? A própria o que é impressionante a gente ter uma nova geração que tem acesso a tanta informação e não conseguir... eu realmente fico... Cíntia, eu estava falando isso no carro vindo para cá, porque se tem uma coisa que vale para a gente hoje e que funciona bem, é a lei da oferta e da procura. Por quê? A nossa geração não teve acesso à informação como essa geração tem e não valoriza isso. Então, a ideia é o seguinte, a lei da oferta e da procura se você tem a maior oferta, a tendência é desvalorizar. Então, como você tem acesso a conhecimento hoje, não está lá. Na hora que quiser, eu vou acessar. E as pessoas não acessam. Sabe que está lá e não acessa, né? Mas eu queria comentar umas coisas que você falou antes, que eu estou guardando aqui. Por exemplo, o lance de você falar da mãe educadora. Cara, sabe onde isso é reflexo? Eu sou professor. Reunião de pais. Quem vai? Mãe. Só mãe, cara. Eu vou nas reuniões, tem 2 pais no máximo. A última reunião tem o quê? 2 semanas, gente. Eu acho que tinha de uma turma de 60. Né? Isso é algo que eu queria só também te contribuir para ver como que isso é na prática. Né? E a dificuldade de nós, homens, demonstrar afeto um com o outro, porque é relacionado com essa questão de você, quem demonstra carinho, né, não é homem. Eu não posso chegar para o meu coleguinha menino e abraçar ele e dizer que eu gosto dele. Isso é um exercício que a gente tenta fazer o tempo todo na sala de aula, sabe? Os meus 7º anos sempre gostam desse período da Idade Média, porque a gente sempre trabalha essa questão da atuação da igreja, né? A gente fala da Idade Média, que é um período que é a atuação da Igreja Católica Apostólica Romana, mas quando você traz o caso das bruxas de Salem, a gente está num país protestante. Você fala que era escrava de um pastor. Né? Como que o protestantismo convive com a escravidão,
como que o catolicismo, como que a cristandade convive com a escravidão. A gente sabe muito bem que a nossa tradição é uma tradição judaico-cristã e que legitimou a escravidão. E não foi só no período de colonização portuguesa e católica no Brasil. A colonização inglesa e protestante dos Estados Unidos legitimou a escravidão. A guerra dos Estados Unidos, a guerra de secessão, foi uma guerra que era para questionar a escravidão, né? E toda essa relação, a gente vê como que fica a questão da exploração e da submissão da mulher como um mero instrumento e objeto, né? A gente consegue perceber que, na sala de aula, assim, quando a gente chega na Idade Média, fala o seguinte, olha, a igreja sempre disse o seguinte, a fonte do mal é de onde? É a origem adâmica do pecado. Quem fez Adão cair foi a mulher. E isso é massificado de uma forma, assim, que na nossa sociedade, você conseguir desconstruir isso é muito difícil, né? Nós, historiadores e professores, sociólogos, antropólogos, né, principalmente na história, hoje a gente trabalha com o princípio de decolonização, né, que é desconstruir todo o pensamento colonial que sustenta a nossa sociedade lá nas estruturas. E é por isso que a gente fala de quê? Machismo estrutural, racismo estrutural, que estão lá entranhados na estrutura da sociedade. Você chegar e falar para uma turma de 7º ano, para umas meninas que, olha, bruxa não era a parte má da história, cara, isso tem um alcance, Cíntia. Você olha nos olhos dela e fala assim, poxa, então bruxa não é ruim? Eu falei, mas vem cá, quem queimou quem na história? É só você olhar bem para a história. O que a gente está estudando aqui? Olha, todas as mulheres que queriam ser independentes, que queriam ser livres, fazer o que bem entendesse das suas vidas, eram consideradas bruxas. Aí as meninas, então a gente é bruxa, porque eu quero viver livre, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero escolher minha profissão. Falei, olha só, se você tivesse na Idade Média, infelizmente... Seria queimado. Exatamente, né? E o que você está falando é muito interessante, porque eu, quando estudei, nunca ouvi falar. Ah, eu falo. Eu nunca, na escola, nunca falaram sobre caças de bruxas. O que foi esse período? Falava de outras coisas, mas isso não eu falo muito. E eu cresci, que você está falando, mais uma vez, eu era tratada como uma menina esquisita. Eu usava camisa de banda. Então, usava, né, Cíntia? Eu... Usava não, né? Mas era meu uniforme. E eu, às vezes, me sentia muito, assim, afastada de tudo. Porque eu não tinha acesso. Como você falou, que eles têm acesso hoje, eu não tinha. Não tinha acesso a nada. Eu gostava de rock. Eu gostava de jogar futebol. Eu andava de calça rasgada, camisa de caveira. A gente morava no interior. A gente saiu daqui, fomos morar no interior, lá de Campos de Goytacazes, num distrito. Então, assim, era canavial atrás de casa. Pessoas que nunca nem tinham visto uma camisa de banda na vida. Então, eu era a enviada, né? Assim, cara, essa garota saiu da onde? Com essa roupa. Eu era excluída nos eventos. Uma família conservadora ao extremo. Eu chegava de all-star, calça rasgada. E aquilo ali, na verdade, não era nada mais, nada menos que a minha forma de expressão. Uhum. Era uma forma de me expressar. E até hoje eu gosto. Só não uso tanto porque a gente se adapta ao meio de trabalho e etc. E também desenvolve outros gostos. Mas aquilo ali era a minha essência. Nunca me fez mal, boa, não fez diferença. Era realmente o meu estilo de música, o que eu gosto. E pro verdadeiro roqueiro, que realmente entende a essência, entende o quanto que esse é um assunto importantíssimo. Uhum. Que, inclusive, boas letras falam sobre isso, né? Mas, enfim, eu sempre me senti diferente, mas eu não sabia o que era. Eu ouvia do meu pai, coitado do homem que casar com você. Minha nossa. A única vez que meu pai expressou alguma coisa por mim, assim, de afeto, ele escreveu um desses cartõezinhos de Natal que tinha, porque hoje em dia ninguém mais manda cartão de Natal pra ninguém. Mesmo? Ele escreveu assim, pra minha filha com cara de malvada e briguenta. Eu falei, gente, que tipo de afeto é esse? Mas porque eu tinha essa marca de ser... Porque eu não me calava. Eu batia de frente. E não era falta de educação. Não era... Porque eu sempre fui muito respeitosa. Sempre fui uma excelente aluna. Sempre fui elogiadíssima na escola. Eu era a melhor aluna de todas as minhas turmas. Porque eu achava que educação era a minha saída. Eu sempre tive isso muito... Assim,
na minha cabeça, a única coisa que vai me tirar dessa vida que eu vivo, desse lar agressivo... E eu era muito humilde. A gente, quando minha mãe se separou do meu pai, com 3 filhos, só vivia com a pensão, porque eu não tinha como trabalhar. Eu tenho uma irmã, a minha irmã ela é cardíaca, minha mãe não podia trabalhar. Hoje ela tem 20 e poucos anos, mas na época minha mãe não podia sair para trabalhar e deixá-la. Então a gente vivia com tudo muito contado. Fome, não, mas assim, era isso aqui, esse pedacinho para você, esse pedacinho para você, esse para você. Roupa era o que ganhava doada. Não tinha dinheiro para ir numa loja comprar uma roupa. Isso nunca me fez sentir menor do que ninguém, porque eu sempre achei assim, eu vou estudar muito, eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero. E, de fato, eu posso dizer que eu sou muito privilegiada, porque eu tive acesso. Encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho, inclusive eu sou muito grata à educação dos professores, porque as pessoas que me salvaram dessa vida eram os professores. Eu não queria sair da escola. Acabava o horário, eu falava, vou ter que ir para casa, cara, não acredito. Não quero ir para casa. Eu queria ficar na escola. E eu lembro que quando eu morava lá em Campos, se ela assistir depois, ela vai saber. A Patrícia, eu chamo ela de mãe de alma. Porque ela sabia da minha situação, ela sabia que era uma vida difícil. E eu conheci ela na biblioteca da escola. Ela estava com alguma licença, ela é professora de biologia, maravilhosa ela. E ela, dentro da biblioteca, a gente começou a conversar e a gente sentiu a conexão ali. Eu ia na casa dela, ela me levava para sair com ela, ela já comprou roupa para mim, ela já me levou para escolher. Ela não comprava, ela me levou para escolher. Então, assim que eu passou um tempo, eu vim embora, né? Ela não queria que eu viesse embora, eu tive que vir embora, não dava para ficar mais. Minha mãe não tinha condições de me manter mais lá. Eu já estava com 16, eu vim estudar. E ainda bem que eu vim, porque lá não tem muita oportunidade como tem aqui. E aí eu, depois de um tempo com o meu salário, eu comprei para ela uma edição daquela de luxo da Origem das Espécies. Que legal. E dei para ela de presente. Foi uma maneira muito simbólica que nunca vai pagar, não tem preço o que ela fez por mim. Mas é uma maneira de retribuir. E, assim, inúmeros professores. Eu tive professores que eu tenho frases na cabeça que eles me ajudaram sem saber. Eles não sabiam o que eu vivia. Eu já fui para a escola, mas a escola não percebeu. Na época que eu batia, tinha um cinto dele que tinha logo da Nike. Eu já fui com a perna assim marcada, Nike, na escola. Hoje, estaria na cadeia. Mas, naquela época, não tinha essa proteção que a gente tem hoje para as crianças, adolescentes e para as mulheres também. Porque o que minha mãe sofreu era para ele estar preso. Era para ele ter sido preso, não foi. Está solto aí, continua, para mim, fazendo vítimas. Porque esse tipo de homem, ele não muda. Ele migra de vítima. Ele muda a vítima, mas ele não muda. E eu não tenho problema nenhum de falar, às vezes, quando eu vou contar às pessoas. Mas é o seu pai, não é meu pai. Eu nem tenho sentimento, porque eu acho que um bom pai não é quem dá comida, quem mantém casa. Primeira coisa é tratar com amor e respeito, principalmente a mãe, porque se ele não consegue respeitar e tratar bem a mulher que mantinha lá, que cuidava dos filhos, que cuidava dele, para mim não tem como. E assim, eu tenho muita esperança pro futuro das novas gerações, que eles cresçam uma mente diferente, mas fico preocupada em ver essas movimentações de red pill que tem por aí, principalmente com as redes sociais. Meu filho, ele tem 13 anos, não tem rede social, não deixo. Acho que é um ambiente tóxico pra gente. Imagina para eles que estão desenvolvendo seu cérebro, estão aprendendo, conhecendo o mundo. É um ambiente muito pesado, tem muita opinião, ele acha que ele ainda não tem a capacidade de discernir o que é bom, o que não é, tem muita desinformação, e aí você vê os discursos são horripilantes. Eu assisti um vídeo de um cara, que eu nem lembro o nome, nem faço questão também de saber, que esse tipo de pessoa tem que ficar no limbo ali, você tem que... Eu tento não interagir nem para comentar, porque senão também, né? ele faz às vezes de propósito para ter engajamento, e aí ele acaba realmente conseguindo o que ele quer. E aí, para mim, para você, a gente tem senso crítico, a gente vai olhar aquilo e falar, meu Deus, isso é um absurdo, isso é uma loucura. Mas muitos jovens que não têm experiência de vida, que não entendem, vão falar, porque às vezes eu sempre digo que um idiota com muita certeza, ele consegue convencer. Infelizmente. Impressionante. Chega, tem um podcast, aí aquela galera chega lá e começa a discutir, fala de mulher, julgar o corpo da mulher.
E as pessoas replicam aquilo como se fosse uma verdade absoluta, sem nenhum tipo de embasamento científico. E são os mesmos que quando a gente vai tentar um argumento, mimimi, sua isso, não tem conversa, você não consegue dialogar. Quando não tem diálogo, o que você faz? Para mim, eu não posso nem falar. Não, mas assim, eu vejo uma das coisas que assim eu vejo na sala de aula, né, é que as meninas, elas, quando a gente consegue trabalhar a fonte toda do machismo que existe hoje, né, elas ficam assim encantadas, porque num 6º ano, por exemplo, que eu tenho que falar de evolucionismo, criacionismo, e aí eu falo da história da Lilith, né, que não está na Bíblia, que é usada normalmente pelos cristãos. Isso muda assim uma perspectiva muito demais para elas, sabe? E quando você fala que você viveu num período, sabe, que era difícil, né? E não é muito tempo atrás, né, Cíntia? Não né? tem muito tempo não isso. E eu fico assim, eu trabalho muito com essa questão. E eu acredito que a sua caminhada, Cíntia, a sua história é muito importante para que essas meninas tenham você como referência. E é por isso que eu fiz questão de trazer você aqui. A gente conversou durante muito tempo, né, online, para ver se isso acontecia. E eu tenho certeza que quem for assistir o nosso podcast vai ter uma inspiração muito grande em você e com certeza você vai continuar sendo a referência que é. E a gente está chegando ao fim. Queria pedir para você fazer suas considerações finais, né, para a gente estar aqui encerrando o nosso episódio. Mas tão rápido assim já. Falei que tem coisa para caramba pra gente pensa falar. que não, mas voa o tempo. Bom, eu vou colocar aqui à disposição o telefone do Disque Denúncia, para o caso de alguém estar sofrendo alguma violência e quiser denunciar anonimamente, porque tem 30 anos que o Disque Denúncia atua. O Disque Denúncia, a mulher recebe 24 horas por dia as denúncias. A gente recebe muito, inclusive, de vizinhos, de amigos, porque as pessoas não querem se identificar, tem medo, com razão também, né? Porque o agressor, muitas vezes, ele não é só um agressor de mulher, ele é um potencial agressor de qualquer pessoa, um criminoso. E então a gente tem o telefone, que é o 21-2253-1177. Esse telefone também é o WhatsApp, que é anônimo também, é anonimizado. Temos o aplicativo, que é o Disque Denúncia RJ. Como a gente comentou aqui no começo, os tipos de violência, né? Porque tem uma dificuldade, às vezes, de identificar as violências. E eu te digo que, às vezes, a psicológica é até pior do que a física. A física, você levou o tapa, doeu, e você tem consciência de que você foi uma vítima. E tem reação na hora. Mas a psicológica tem uma manipulação tão grande que muitas não percebem, principalmente as mais jovens. Essa roupa não tá legal, você não vai sair com essa roupa. Ah, mas por que você vai para tal evento? Não vai, fica comigo, eu amo você. Não vai para casa da sua família. São pequenos detalhes no dia a dia que no final você está isolada, está sozinha, você se sente desvalorizada. Então é importantíssimo ficar atenta e no primeiro sinal de desconforto, pedir ajuda de alguém, compartilhar com alguém, não ficar calada, porque se a gente não falar, não externalizar, não verbalizar, a gente não entende. Eu recebi uma vez um áudio de uma mulher que ela morreu. E antes de ela morrer, ela tinha comentado com uma amiga que ele batia, agredia, mas que ela nunca sentiu tanta dor no dia que ele chama ela de vagabunda. Ou seja, a palavra, a violência psicológica que ela sofreu foi pior para ela do que os tapas que ele dava. Então, e assim, eu fico à disposição também, se alguém precisar de ajuda, pode me procurar, porque eu tenho parcerias, tem pessoas, uma rede maravilhosa de apoio que eu posso encaminhar e ajudar da melhor maneira também. E muito obrigada pelo convite. A gente tem que fazer outra, não foi muito rápido. Muito obrigado, Cíntia. Eu que agradeço. Obrigado pela presença, foi maravilhoso poder conversar com você e com certeza vai ser um motivo de inspiração para muitas mulheres, meninas que vão estar acompanhando o ONOCast. E, gente, a gente chega ao fim do 8º episódio do ONOCast. A gente quer agradecer a equipe mais uma vez e pedir para você se inscrever no canal do Onofrevo, né, para ativar as notificações, para não perder nenhuma atualização do nosso canal. E para encerrar, a gente sempre encerra com o nosso poema que rege a nossa luta, que é a Epidemia, que diz assim: é a saga do povo que agora se repete. Onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Eles têm medo de nós porque somos a maioria. A burguesia sofre de guetofobia. Obrigado, gente.